A ideia de que, portanto, nós estamos num simulador de voo e que todas as imagens do mundo externo, na verdade, vêm de dentro, pode parecer estranha ao homem comum, mas a ciência está a nos dizer que nós estamos cercados de átomos vibrando, e nós não vemos essas bolinhas ao nosso redor, nós não percebemos a realidade, as coisas como elas são, a vida como ela é. Nós projetamos cores, projetamos formas que vão cedo ou tarde se dissolver, como o gelo se dissolve dentro do oceano. Mesmo uma montanha de gelo como um iceberg volta a ser água líquida cedo ou tarde. Então, não sei se isso fica claro. Me agrada a ideia de castelos de areia que também desmoronam ou se dissolvem, a ideia do gelo que se dissolve na água, ou, como dizia o Pierre Weil, as ondas em busca do mar, ou à procura do mar. Afinal, uma onda é ou não o próprio mar? Mas ela parece uma especialização, um pseudópodo que o mar projeta. Gostaste? Gostaste, né? É um pseudópodo, é um pseudopé, se nós formos literalmente considerar em grego, é uma falsa aparência da projeção de um membro que vai ser recolhido. Então, ele parece ter se identificado como algo separado, mas ele continua sendo a crista da onda. Então, quando a gente sobrevoa a praia com um avião, ou alguém mais corajoso com uma asa delta, vai ver, antes de mais nada, aquelas linhas brancas que são a espuma da crista da onda, que parecem se individualizar dentro da água e que, no entanto, vão ser imediatamente reabsorvidas. Eu devo dizer, a crista da onda é uma realidade ou é uma ilusão? Ela é uma realidade de pouca duração, mas ela ainda é o mar, ela nunca deixou de ser o mar. Ela parece se separar do mar. Eu quero dizer, os nossos corpos parecem se separar da natureza primordial dos elementos, mas a eles retornarão com a morte. E nós não queremos aceitar que o castelo de areia vá se desmanchar, que o corpo vai envelhecer. E o Buda nos ensinava que não é aí que deve estar focada a nossa atenção. E nós devemos ver isso como um fenômeno passageiro, mas sim descobrir a lâmpada que projeta, que é a causa da projeção. Então, a essência do nirvana é um estado de felicidade que não depende mais do corpo, que não depende mais do tempo, que se desperta perante a eternidade. Por isso a palavra Buda quer dizer o desperto. Aquele que, de alguma forma, percebeu a ilusão das coisas externas e conquistou a felicidade e a alegria do nirvana dentro de si. Eu acho que a essência do budismo está nessas 4 nobres verdades que ele proclamou no seu primeiro sermão, o Dhammacakkappavattana Sutta, o colocar em movimento as régias rodas da carruagem da lei, como se traduz literalmente essa expressão Pali, no sentido de que é a lei da nossa libertação, é a lei que nos traz a verdade, que conhecida nos libertará. E a primeira é a da insatisfatoriedade, ou da natureza insatisfatória.
das coisas do mundo e dos sentidos, da projeção da mente, cuja causa é o desejo, e da sua superação, porque superando ou cessando a causa do desejo, que é a terceira nobre verdade, se alcança o nirvana. E ele propõe 8 passos. Começa com a percepção disto mesmo. Então, o primeiro passo é samyak dristi, é a reta ou nobre percepção, a correta percepção ou visão. Drish é ver em sânscrito. Então, dristi é a visão. A reta visão é a compreensão, a percepção de que a mente está projetada e que a felicidade humana sensorial é transitória como a crista da onda no oceano. E depois deve naturalmente surgir o reto pensamento, a reta palavra e a reta ação, porque se a visão foi clara, eu vou ter um pensamento que dá o valor certo, que se expressa na palavra adequada, que vai ser cumprida com retidão e que vai levar a uma ação reta, ou uma ação que é coerente com a palavra que foi dada. E daí vem o reto meio de vida, o reto esforço, que leva finalmente à reta memória, a memória da nossa essência original, que lembra o que é bom e consegue perdoar e esquecer o que não convém ou não conduz à libertação. E daí surge o reto samadhi, ou êxtase, que é a porta do nirvana, o estado em que a mente descobre sua própria fonte, o estado em que a mente conhece a sua própria lâmpada de projeção. Isso é a iluminação. É uma pequena síntese, eu não quero me alongar e tenho o prazer de passar a palavra. Bom, para dar continuidade a essa reflexão sobre o Festival de Vesak, que é um festival que comemora o nascimento, a iluminação e a morte do senhor de Siddhartha Gautama, né, o senhor Buda. Ao redor do mundo, as nações budistas marcam diferentes dias para a comemoração desse festival, que ocorre com rituais, com oferendas, com muita alegria, né? O budismo ele tem essa marca da alegria. A data é variada de acordo com a política de cada país, mas sempre como referência a lua cheia, e varia de abril até junho, né? E às vezes, no mês de maio, tem 2 luas cheias. Então, isso é um assunto que a gente pode ver em uma outra data. Eu queria, assim, para marcar essa homenagem ao nosso grande instrutor, eu gostaria de ler uma poesia de Leandro Gomes de Barros, que é o rei da literatura de cordel, é um paraibano que viveu de 1865 a 1918, e ele escreveu Por que existe o mal e o sofrimento? E ele diz, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito? Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Eu não conhecia esse autor, ele foi citado pelo Ariano Suassuna,
o autor do Alto da Compadecida, também um paraibano. E o que me chamou a atenção nessa literatura, né, desse rei da literatura do cordel, é que ele quer uma explicação para o sofrimento. Então, se você constata um fato, você quer uma origem. Então, a criação, né, de um Deus que vai resolver essa origem. Você vai à autoridade máxima, né? E, por conta disso, nós temos as religiões que tentam explicar ou colocar o problema e trazer algum tipo de solução. Então, no budismo, nós temos 4 nobres verdades sintetizadas no fato de que a primeira é de que existe o sofrimento, ponto. Sofrimento de toda sorte. Se existe o sofrimento, existe uma causa. Ele não surge do nada. Se existe a causa que gera esse sofrimento, ele pode cessar. E se existe o sofrimento que tem uma causa cuja origem pode ser estancada, existe um meio, existe um como, né? E aí o Senhor Buda trouxe o nobre caminho óctuplo. Eu gostaria de trazer um budismo que foi escrito pelo Henry Steele Olcott, foi o primeiro presidente da Sociedade Teosófica Internacional, que foi um budista, que teve um movimento político dentro da Índia, na época em que os missionários jesuítas oprimiam os indianos. Ele e a senhora Blavatsky fizeram um movimento de libertação, né, do budismo dentro da terra de Buda. E esse livro é muito interessante porque ele congrega, ele sintetiza o ensinamento da teosofia, como nós a estudamos aqui, com os preceitos budistas que nós também encontramos nas diferentes tradições. Nós temos o budismo tibetano, o budismo chinês, o budismo japonês. Então, assim, cada tradição tem esse budismo dentro de um sistema complexo. E esta obra é interessante porque ele resgata o ensinamento do Senhor Buda dentro do contexto da teosofia, da doutrina secreta, das cartas dos mestres. Então, ele é bem pontual nessa didática. E no apêndice desse livro, que é o Catecismo Budista, ele diz: o texto que se segue por mim, Olcott, mesmo submetido ao exame de comitês autorizados, foi aceito pelas igrejas budistas do Norte e do Sul, que reconhecem nesses 14 artigos os princípios fundamentais do budismo. Sua importância histórica é tal que se os acrescentou à presente edição do Catecismo Budista. Então, como o tempo é bastante exíguo, eu vou tentar explorar um pouco essas crenças fundamentais do budismo, sintetizadas pelo coronel Olcott, em número de 14. Então, ele diz assim: crenças fundamentais do budismo. Os budistas são ensinados a mostrar a todos os homens a mesma tolerância, paciência e o mesmo amor fraternal sem distinção, e uma inalterável bondade para com os membros do reino animal. Então, aqui a gente vê que esse princípio de fraternidade, que é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, está presente
dentro desse fundamento do budismo, sem distinção de qualquer tipo, né? E uma inalterável bondade para com os membros do reino animal. Então, assim, ser vegetariano ou ser vegano, a verdadeira motivação é a compaixão por esses seres que estão muito próximos de nós, que são os animais. Então, no outro dia, me provocaram, falaram assim, mas esquartejaram os legumes. E aí eu respondi, esquartejados sem sangue? Né? Então, assim, a gente tem que brincar um pouco, porque esse apego à alimentação animal é uma coisa que faz com que as pessoas achem que vão morrer porque mudam, né, para uma alimentação sem carne. Bom, o segundo fundamento do budismo, segundo Henry C. Olcott, o universo evoluiu, não foi criado, funciona de acordo com a lei, não segundo o capricho de um Deus.